A paz do Senhor, meus irmãos. Que gratidão imensa estar aqui mais uma vez em mais um estudo do Interlocução. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como andar com Jesus. Será o que Deus quer de mim? Deixa eu te responder. Jesus, ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Ele te ama do jeitinho que você é, mas ele se recusa a deixar você permanecer do jeito que você está. Ele quer uma mudança por completo. A partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente tem que entender que tudo que é velho passou e agora o que surge é o novo. E eu queria ler com vocês lá em Isaías 43, o versículo 18 e 19, que diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vós não a conhecereis, eu especificamente farei um caminho no ermo e rios no deserto. Isso serve para a gente entender que a partir do momento que a gente começa a servir Jesus, onde era deserto, transbordará rios. Onde era amargura, agora o doce que predomina. Onde predominava toda aquela ira, agora quem chega abalando tudo é a mansidão. Então é assim a nossa vida com Jesus. Entende que não é sobre nós, mas sim sobre Jesus. E a Bíblia fala lá em Tiago capítulo 1 e o versículo 17 que tudo que é bom e o dom perfeito vem de Deus. Então tudo aquilo que tem de bom em nós vem de Deus, porque a nossa natureza, ela é assim. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, essa tem que ser a nossa realidade. E porque assim, gente, se eu ando com Jesus, eu ando com amor. Então, como poderei eu não ser amor também? Se eu tenho que ser a imagem e semelhança de Jesus. Se digo uma coisa e não faço, de que serve meu testemunho? A minha fé e as minhas obras são vãs, não vale a pena de nada. E eu queria ler com vocês lá em Lucas 6, do 46 ao 49. Vamos abrir aqui, Lucas 6, do 46 ao 49, que diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs 2 alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente e a corrente batia veementemente sobre aquela casa e não a pôde abalar, pois estava firmada sobre a rocha. Entende que a gente tem que estar cada vez mais firme em Jesus para que a gente não seja abalado? E por último, 49, que diz assim: Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Não adianta a gente dizer que ama Jesus e a gente não amar o próximo. Não adianta a gente ter a nossa Bíblia toda marcadinha. Sabe? Não adianta, não é sobre ter a Bíblia toda marcada. É sobre qual dessas partes que eu já marquei, que eu já pratiquei. O Evangelho é isso. E se somos uma nova pessoa, já era para termos deixado as coisas velhas passarem, o passado, a falta de conhecimento, a falta de perdão, o medo, o abuso. Tudo que ficou para trás, ficou. Entendeu? Nós somos uma nova criatura. O Senhor nos lavou com o seu sangue. Então, a partir daí é que nós poderemos seguir em frente. Porque a gente sabe que quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou. E por isso que a gente tem que se posicionar. A gente não pode ficar vivendo nessa mormidão, esperando uma hora do Senhor aparecer e me chamar para intimidade. Não. Nós temos o poder de escolha sobre todas as áreas da nossa vida. O Senhor, Ele fala conosco através de sinais, mas cabe a nós tomarmos a decisão. E no livro de Lucas, capítulo 9, e o versículo 51, estava no tempo de ascensão, já estava próximo de Jesus cumprir o seu chamado. E ele fixou o olhar para o céu, imagine só. E por causa disso, perceberam que ele estava indo a Jerusalém. E os samaritanos não receberam. Jesus sempre via mensageiros e sinais da sua presença, da sua vontade. Mas que atenção nós temos dado? E que resposta? Sabe?
os samaritanos, eles viram algo diferente de Jesus. Eles viram determinação e verdade. Então, às vezes eu fico pensando, sabe? Às vezes é por isso que eles não aceitaram Jesus. Porque eles pensaram, naquele homem contém verdade. Então, será se ele vai me condenar por a vergonha que eu já fiz, por tudo que eu já fiz? E muitas vezes isso acontece conosco também. A gente não quer receber Jesus, porque tá uma bagunça. Sabe, a gente não alinhou tudo ainda. Então a gente, não, Jesus, vem mais tarde, porque eu não consegui vencer aquele pecado ainda. Eu ainda tô de um jeito assim, sabe? Blá, 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 e muita desculpa. Mas, de fato, nós não somos dignos. Mas, deixa eu te contar uma coisinha. Mas estamos enganados. Nós estamos enganados. Sabe por quê? Porque em Jeremias 29 e o versículo 11, eu vou ler aqui com você, para você saber um pouquinho. Jeremias 29 e o versículo 1, o versículo 11, perdão, diz assim, ó. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, sabe? Ele tem pensamentos de paz. E lá em Romanos 5 também diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, sabe? Ele nos escolheu, ele sofreu por nós. Então, que nós devemos demonstrar, sabe? Toda essa gratidão que nós temos por ele, servindo da melhor forma. E à medida que... E a sua morte... À medida que nos arrependemos, ela nos justifica. A partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso único suficiente Salvador e a gente peca, nós somos justificados, sabe? Porque nós temos o arrependimento, e o arrependimento que produz a misericórdia do Senhor. E, sabe, quando eu olho para Jesus e eu fico vendo essa cena sobre ele com os samaritanos, eu fico pensando, nossa, como aqueles samaritanos estavam enganados de não receberem Jesus, porque... Jesus, ele é a verdade, de fato. Mas ele é a verdade que confronta. Mas não é só isso. Ele é a verdade que confronta, mas também é a verdade que liberta. Sabe? E eu quero te fazer uma pergunta. Mas e você? Você tem sido como Jesus ou como os samaritanos? Eu vou te mostrar agora alguns pontos acerca de Jesus. E o primeiro ponto é que Jesus era amor. Lá em João 13, do 1 ao 5, mostra claramente quando Jesus decide lavar os pés dos discípulos, quando estava próximo da Páscoa, próximo também da sua morte. Ele chegou lá com os discípulos, imagino que todos estavam com seus pés cansados de tanto andarem, mas mesmo assim, Jesus pegou uma bacia, Jesus pegou um pano. E ele deve... Sabe, gente, imagina a cena aqui comigo. Ele deve ter pedido para os discípulos se sentarem e começou a lavar os pés daqueles discípulos. E Pedro, ele pergunta, Senhor, mas isso é um serviço para a gente fazer. De fato era, mas nenhum deles se posicionou, nenhum deles se levantou para fazer isso. E aquela tarefa, nos tempos de Jesus, é uma tarefa dos servos. Era uma tarefa de um servo de baixo escalão. E quem imaginaria que as mãos que formaram o universo, as estrelas, a lua, o mar e tudo que há nesse mundo estariam lavando aqueles pés sujos? Quem imaginaria que aquele homem no qual um dia todo joelho se drobará e toda língua o confessará que ele é o Senhor e Salvador, estavam lá todos os discípulos sentados e ele, o Rei dos Reis, estava de joelhos lavando os pés dos discípulos. Pés que no dia seguinte fugiriam. Pés que no dia seguinte o negariam. Pés que no dia seguinte o trairiam e fugiriam. Abandonariam Jesus. Mas, sabe, eu fico muito emocionada quando eu vejo essa cena, porque... vamos continuar, né? Vamos lá. Com aquela atitude, Jesus perdoou antes mesmo que eles cometessem qualquer negação, qualquer traição, tudo. Jesus tomou essa atitude, ele perdoou. Ele ofereceu misericórdia antes mesmo dos discípulos pedirem. E nós muitas vezes dizemos, perdoar.
Eu? Não. Não perdoo, não perdoo. Você fala isso, tá? Porque não foi com você, sabe? Eu fui muito magoada, meu coração tá doendo. E você fala isso porque não foi com você. Porque se fosse, eu duvido que você falaria isso. Sabe? Eu já passei por momentos assim. E eu escolhi perdoar. Não foi fácil, mas eu consegui. E Jesus também não, sabe? Jesus não foi Jesus que traiu, não foi Jesus que mentiu. Não foi Jesus que fez mal a ninguém, mas mesmo assim ele se ajoelhou e pediu perdão. Aquele que um dia todo o joelho se dobrará. Aquele que um dia formou o universo, estava lá lavando toda aquela sujeira dos pés dos discípulos. Sabe, o nosso erro é porque nós olhamos para as pessoas erradas. Aquela pessoa que nos machucou, esquecemos de olhar para o nosso Salvador, que é Jesus. Eu queria ler com vocês lá em João 13, o versículo 14 e o 15. João, vamos lá, 13, o 14 e o 15, que diz assim: Se então eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, faça vós também. Tá vendo? Agora eu queria ler com vocês, lá em 1 João. Vamos ler aqui, 1 João, versículo 1, capítulo 1 e versículo 7, que diz assim: Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente tem que estar na luz, estar andando com o Senhor. Se andarmos na luz como Cristo andou, amando ao próximo como Jesus amou, nós seremos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós seremos limpos de todas as nossas transgressões, sabe? Não é só dizer, Senhor, eu te amo da boca para fora. Não é só isso. O amor, ele é muito mais além disso. E por último, eu queria ler com vocês lá em Romanos. Romanos 6, e o versículo 5 ao 7. Que diz assim: Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também os seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não servimos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Nossos pecados e todas as nossas transgressões foram juntos, quando Jesus decidiu morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E agora nós vamos ler lá em Efésios, capítulo 4, e o versículo 32. Que diz assim: E sedes amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou por causa de Cristo. Sabe? Às vezes é incrível que Deus, ele nos perdoa. Por causa de Cristo, ele nos perdoa. Mas nós não conseguimos perdoar. Por quê? Até quando permaneceremos assim? Eu sei que não é fácil, mas nós conseguimos. Sabe, uma das maiores missões de Jesus é que ele foi uma expressão exata de que nós podemos vencer, de que nós poderemos ir adiante, de que nós poderemos continuar e que nós poderemos perseverar e continuar prosseguindo para o alvo, perseverando todos os dias. Até quando a gente vai continuar com esse ego? Que a cada dia nos distancia mais e mais de Cristo. Sabe? Mas eu vou te contar uma coisa. Quando nós temos razão e nós decidimos nos ajoelhar para lavar os pés uns dos outros, no final, ambos se ajoelham. Sabe? Eu posso não ter a razão, mas eu tenho que fazer assim como Jesus Cristo fez. Porque o que ele fez... Gente, vocês têm noção do que ele fez? Ele perdoou antes que eles pudessem cometer qualquer pecado. Quanto que Jesus, ele mostra que, perdão, ele é libertador. Jesus os amou cada um dos seus discípulos.
E em Filipenses 2, do capítulo 2, versículo 1 ao 5, diz assim. Vamos achar aqui, não é mesmo? Filipenses. Do 1 ao 5. Diz assim: se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e misericórdia, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um mesmo acordo e de uma mesma mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere uns os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve em Jesus Cristo. Tá vendo? Não é? Às vezes a gente se importa tanto com a gente se esquece do que está ao nosso redor, dos amigos que temos que ajudar. E Jesus, ele sempre se colocou no lugar do outro. E que a gente venha aprender mais com Jesus. Jesus, ele era tão humilde. Eu me lembrei, de quando a gente é confrontado, acusado, humilhado. Nós agimos de forma tão rude e grosseira. Mas antes que seja pela emoção, que seja pela razão que Cristo nos deu de olhar para Jesus e nos espelharmos nele. Que seja ao olhar da cruz, ao olhar, como Jesus agiu antes de agir pela emoção. E eu queria falar mais uma coisa. Nós teremos que pensar como Jesus pensou. Já pensou se por uma semana nós trocássemos de lugar com Jesus? Será se os nossos familiares, amigos, irmãos, nossos líderes, será se eles notariam a diferença? Será se eles veriam que diferença brusca? Cara, olha, aquele irmãozinho, o que foi que aconteceu com ele? Ele só andava brigando, brigava por qualquer coisinha. Hoje ele tá paciente, tá manso. O que aconteceu com aquela pessoa que bebia e não bebe mais? Que maltratava o pai, a mãe, agora vive abraçando eles. E aquele lá que era tímido, agora anda pregando o evangelho como se não houvesse amanhã. A gente tem que deixar o nosso ego, o nosso eu, é menos de nós e mais de Deus. E fique com essa pergunta para você. Eu queria ler com vocês agora em Filipenses 4 e 8. Filipenses 4 e 8. Que nos diz assim: quanto aos mais irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum valor, nisso pensai. Nisso pensai. Outra coisa que eu queria falar de Jesus. Jesus, ele era socorro. Eu vou ler com vocês lá em Mateus 11, do 29, o versículo 29 e 30. Pra vocês entenderem, assim, um pouquinho do que eu tô querendo dizer pra vocês. Mateus 11, do 29 ao 30, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, eu tô amando aprender com Jesus. Espero que vocês também. Jesus também, ele era tardio para ouvir. Não. Tô errando. Jesus, ele era tardio para falar e apressado para ouvir. Sabe, quando às vezes acontece alguma coisa com a gente
vai com tudo, vai com a ira e tudo mais, mas Cristo não. Ele, mesmo quando ele era confrontado, ele sabia a forma certa de agir. Eu vou ler com vocês lá em João, capítulo 8, e o versículo 4, do 4 ao 7, que diz assim: E disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apredejadas, mas tu, o que dizes? Isso eles diziam tentando para poderem ter do que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não ouvisse. Você pode estar se perguntando, tá? Você disse que ele era apressado para ouvir, e aqui ele está fazendo como se ele não ouvisse. Mas Cristo, ele ouviu muito bem. Mas ele foi tardio para falar. Ele demorou para falar porque ele estava ali elaborando a resposta. Qual é a melhor forma de responder? Sabe, ele sabia qual era a intenção daquelas pessoas que eram para acusar ele. Entendeu? Então, ele, aqui no versículo 7, diz assim: Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele levantando-se disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, e começando pelos mais velhos até o último. A gente está vendo essa sabedoria de Jesus? E é algo que a gente pode fazer também, sabe? Mas a gente chega uma pessoa, se a gente souber da intenção dela, quer nos acusar, a gente começa a confrontar. Ei, por que tu tá me acusando desse jeito? Hein? Tipo assim, a gente perde totalmente a nossa razão. E Jesus, ele começa a pensar e ele disse, não, eu não vou falar agora, eu vou pensar mais um pouco. E lá riscando no chão, riscando, e ele ia formulando a resposta dele, até que ele disse: Quem de vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra? Isso é forte, meus irmãos. E Jesus, ele também tinha uma vida de santidade. Vamos ler lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, versículo 13. Que diz assim, meus irmãos: Portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios, e esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldando às concupiscências anteriores de vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele era santo e ele também nos chama para ser santo. E ele também tinha um relacionamento profundo com o Pai. Jesus, ele orava sem cessar, ele tinha uma sede, sabe? Ele era Deus também, mas ele não se deixava por isso. Ele, não, eu preciso conversar com meu Pai. Quando ele precisava tomar decisões difíceis, ele orava. Quando ele estava triste, angustiado, ele orava. E lá em Mateus 26, quando ele está pertinho ali da sua morte, ele está muito triste, está muito angustiado, ele foi ao encontro do Pai. Contou toda a verdade que havia em seu coração e ainda disse que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Sabe quão fortes são essas palavras? Ele iria morrer. Ele iria sofrer bastante. Mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. E sabe por que tropeçamos tanto na nossa vida? Porque nós não confiamos de verdade no Senhor. Eu queria ler com vocês agora, lá em Provérbios 3. Provérbios 3 e 23, que diz assim: Então tu andarás seguro em teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Mas pra gente ter essa segurança, a gente precisa de Jesus. A gente precisa confiar no que Ele preparou para nós. E tem aquele hino 200 da harpa. Meus irmãos, eu não sei cantar, mas eu vou falar só uma frasezinha que fala, que diz assim, que nós passamos por aflições, que nós estamos muitas vezes tristes e desanimados. Mas isso é porque nós não
contamos tudo a Deus em oração. Sabe, entende que quando a gente começa uma vida de comunhão, de oração, a nossa vida ela muda por completo. E eu sei que muitas vezes a gente corre tanto, né, meus irmãos? A gente entra no ônibus, sai do ônibus, sai pra faculdade, sai da faculdade, vai pro trabalho, ou então investe tudo, almoça, e demora pra gente ter um tempo. Mas será que eu sou capaz de trazer Jesus à minha memória em pequenos intervalos de tempo? Sabe, naquela horinha do almoço, quando eu tô no ônibus, naquela caminhada. Será? E agora, na quarentena? Com esse tanto de tempo que a gente tá tendo. Um grande autor costumava dizer assim, que as horas passadas nas redes sociais, no dia do juízo final, mostraram que não foi por falta de tempo, mas por falta de prioridade. E a última coisa que eu queria deixar pra vocês, antes que seja palavra, que seja de coração, com uma intenção verdadeira, senão estaremos apenas nos enganando e a nossa fé será vã. Meus irmãos, que nesse período de quarentena, que a gente venha aprender mais e mais, que a gente venha orar mais e mais, e que essa sede que há no nosso coração nunca venha encerrar, que a cada dia mais a gente venha aprender como Jesus era, que a gente venha aprender, sabe, a sua imensidão. Gente, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a entender tanta coisa e começa a aprender mais e mais. Que a cada dia a gente venha andar com a nossa Bíblia e que a gente possa, sabe, sempre dedicar um tempinho pra Deus. Eu sei que a nossa vida é corrida, mas dá pra gente continuar andando com Ele. Dá. Eu queria contar pra vocês no final, agora, um rápido testemunho. Eu lembro que quando eu tava indo pra faculdade, certas vezes eu pegava ônibus, eu chegava em casa toda contente. E a mãe me perguntava, mas o que tá acontecendo, hein? Tu tá vindo de ônibus, tu tá mais alegre do que quando eu vou te deixar. E eu disse assim, mãe, é porque no ônibus eu começo a pensar, sabe, em quão grandes coisas o Senhor fez por mim, naquele presente que Ele me deu, naquele curso que eu tô cursando que é maravilhoso e quanto que o cuidado dele é grande comigo. E ela ficou olhando assim, o cuidado dele pode até ser grande, mas tu tá gostando de estar andando de ônibus? Isso é estranho. Gente, mas não foi o andar de ônibus. Minha vida tava tão corrida que aquele tempinho no ônibus salvava tudo. E às vezes a gente já entra no ônibus cansado e não quer papo com ninguém. Mas tente o papo com aquele lá de cima. O nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Príncipe da Paz. Sua vida vai mudar. As suas atitudes irão mudar. Queira permanecer como Jesus, porque Ele te ama. Mas Ele não quer que você... Ele se recusa a te deixar dessa mesma forma. Ele quer que você seja paciente, manso, amoroso, praticante da palavra, como Jesus era. E que cada vez a gente seja assim como Jesus. Que Ele seja a nossa fonte de inspiração. Sabe, ninguém nos ama mais que Jesus. E ame Jesus acima de tudo. Porque se você perder tudo, você ainda vai estar com aquilo que você mais ama. Aquele que deu a vida por você e aquele que te ama infinitamente mais. E é isso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.